mensagem hoje é um coração dividido. Diz assim: sei de tudo que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, fala conosco, Pai, neste momento, Deus. Queremos ouvir a Tua voz, queremos, Senhor, escutar aquilo que o Senhor quer nos dizer, Deus. Senhor, que nós possamos realmente, Deus, voltar para as nossas casas diferente de como entramos. Cala, Senhor, a minha voz agora, Deus, e que Seu Espírito Santo possa falar através da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Tira um pouquinho do retorno aqui, fazendo um favor, que está começando a dar microfonia. Pode se sentar. O tema dessa mensagem é um coração dividido. Eu estive lendo um livro chamado Conversão Parcial, e nesse livro comentava uma mensagem do Spurgeon, também com esse nome, um coração dividido, e eu consumi esse material e Deus falou comigo: traga essa palavra, leva essa palavra, que eu quero falar com aqueles jovens a respeito disso. E antes de começar a falar sobre um coração dividido, eu quero começar a falar sobre a matemática de Deus. A matemática de Deus é diferente da nossa. Para Deus, mais é menos, e menos é mais. Maior é o... Quando faz assim, tipo interrogação, às vezes responde. Maior é o... Vocês não sabem não, gente? Aquele que é o maior é o... Agora não é para nem invertido, não. Você pode falar alto, não é para falar baixo, não. Não está na matemática agora, não. O maior é o... Ih, vocês estão muito desanimados. Meu Deus do céu. Vou continuar aqui. O menor é o maior é o menor. E quando Deus divide, Ele não diminui a quantidade. Como assim? Tem aqueles exercícios, né? Quando a gente é criança, né? Zezinho tem 6 bananas e quer dividir com 2 amigos. Quantas bananas ficarão para cada um ficar com uma parte igual das bananas? Quantas vão ficar? Pode responder. Então, 6 mais 2. Quantas? 3? Não, tem Zezinho e mais 2 amigos. Eles vão dividir entre eles as bananas. 6 vai virar quantas? 2. Exatamente. Ou seja, as 6 viraram 2. Cada um ficou com uma pequena parte. Cada um ficou com uma pequena porção. Abra sua Bíblia agora em Mateus 14, 15. Vamos ler até o versículo 21. Você vai ver como a matemática de Deus é diferente. Mateus 14, versículo 15 ao 21. Diz assim: ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmo alimento para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar na grama. Tomou os 5 pães e os peixes, olhou para os céus e abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade. Os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A matemática de Deus é diferente. Quando Deus divide, Ele não faz pequenas porções, Ele multiplica. Deus partiu o pão, e o que era 5 pães e 2 peixinhos, viraram cestos e alimentou mais de 5.000 pessoas. A matemática de Deus é diferente. Quando Deus divide, Ele multiplica, na verdade.
igual um corpo e suas funções. Deus dividiu a igreja com funções, mas não para cada um ficar isolado separadamente. É para que alcance mais pessoas, para o alcance ser maior. Então, quando Deus divide, Ele divide para crescer, Ele não divide para diminuir. A matemática de Deus é assim. Mas existe a matemática humana, em que dividir é pequenas porções, e a divisão é sempre uma separação. Volta um pouquinho, Mateus 12, vamos ler o versículo 25. Diz assim: Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Aqui, Jesus estava expulsando os demônios e os fariseus começam a acusar Jesus. Olha, você está expulsando os demônios em nome de Beelzebu. Você está expulsando os demônios em nome do próprio diabo. E Jesus fala: como é que um reino vai existir se ele está contra ele mesmo? Se ele está dividido? Eu não posso ir contra Satanás se eu sou do time de Satanás. Então, essa divisão, essa separação, é semelhante à separação de Deus com o homem quando entrou o pecado. É uma divisão realmente, uma separação, e não uma divisão para crescer e multiplicar. É uma divisão que há um rompimento, há uma divisão totalmente ali em partes, e não um crescimento através do milagre de Deus. O que está separado não subsiste. A casa, a família, o reino que está dividido, ele morre. Um coração que está dividido, ele morre. Spurgeon, no seu sermão, ele compara um coração dividido a uma doença terminal, uma doença para a morte. Em Mateus 5, 29, Jesus diz que você pode arrancar um olho, se esse olho te fizer pecar, arranque ele, é melhor você entrar sem o olho no céu do que ir com os 2 olhos para o inferno. No versículo seguinte, no versículo 30, ele diz que se um braço te faz pecar, arranca essa mão fora, porque é melhor você entrar no reino dos céus com uma mão só, do que entrar com as 2 no inferno. Então você pode sobreviver sem um olho, você pode sobreviver sem uma mão, mas sem um coração você não pode sobreviver. Se você pegar a fisiologia humana, era para nós termos 2 corações. Nós temos 2 pulmões, não sei. Temos 2 rinses, não sei o que rins já finaliza, né? Temos 2 rins, e nós temos 2 de muitos órgãos, e o coração, seguindo essa lógica, devíamos ter 2 corações. Mas não, temos apenas um coração. E aquilo que está dividido entre si, ele morre, ele está doente. Até mesmo na medicina. A medicina, você pode tomar vacinas, você pode fazer cirurgias, você pode tomar comprimidos, você pode tomar xarope, mas médico nenhum, cirurgião nenhum, medicina nenhuma pode unir e curar um coração dividido. Somente Deus pode entrar com milagre e conseguir unir esse coração, conseguir curar esse coração. Um coração dividido é uma doença terminal. A Bíblia fala em Provérbios que sobre tudo que se deve guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então, se você tem um coração dividido, você tem a fonte da sua vida dividida. Se você tem um coração dividido, você tem a morte dentro de você, porque você está em conflito. Existe também uma ideia, um ditado que diz que no nosso coração existe 2 grandes cachorros. O que você alimentar vai ficar forte e vai engolir o outro. Então você não consegue
lidar com isso. Se você é um coração dividido, ou você vai morrer, ou você vai entregar a Cristo, e Cristo vai transformar o seu coração. Uma das coisas principais que fazem os corações estarem divididos, que leva à divisão do coração, é a idolatria. Abra em 1 Reis, vamos ler o capítulo 18, o versículo 21. Então, um coração dividido é um coração separado, é um coração rachado ao meio, é uma doença que levará à morte. E muitos estão vindo na igreja, conhecem a Cristo, mas têm o seu coração meio em Cristo, meio na idolatria. Diz assim, Elias, 1 Reis 18, versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo nada respondeu. A idolatria estava institucionalizada em Israel. O rei Acabe subiu ao poder e, influenciado diretamente por Jezabel, uma mulher que era possuída por um espírito maligno de morte, um espírito maligno de idolatria, ele institucionalizou a idolatria. Ele colocou Baal como Deus de Israel. E o povo de Israel estava com o coração dividido entre Jeová, entre o nosso Senhor e entre Baal. Baal era um falso Deus. Era um demônio disfarçado de Deus. É um demônio sanguinário que pedia sacrifício dos próprios filhos. Ele pedia que os pais sacrificassem a vida dos seus próprios filhos, derramassem sangue, matassem crianças recém-nascidas, jogassem as crianças nas fornalhas para adoração dele. Um demônio terrível. E o coração do povo de Israel, o povo que deveria apenas adorar Jeová, apenas adorar o Senhor, estava dividido entre Baal e Jeová. Talvez você agora está se perguntando aí, você está confabulando assim, não, mas eu não adoro nenhum Deus sanguinário, não, mas eu não tenho estátua, eu não tenho nenhuma imagem, não, mas eu não tenho nenhum tipo de idolatria, eu não adoro nenhum santo, eu não adoro nenhuma entidade, eu não vou no terreiro de macumba, nada disso, não tenho idolatria na minha vida. Mas a idolatria, ela é muito sutil. A idolatria rouba o nosso coração e nos divide do Senhor de uma forma muito sutil, de uma forma muito disfarçada. Nós passamos a idolatrar muitas coisas, frequentando a casa de Deus, fazendo parte de um ministério, lendo a Bíblia todos os dias, e o nosso coração dividido na idolatria. Como assim? Como é possível? Você acorda pensando no crush. Ai, será que ele vai na aula hoje? Será que ele vai, eu vou preparar aqui uma caneta, eu roubei a caneta dele, para ele pedir uma caneta emprestado, e você começa a confabular, e você vai lá no history da pessoa para conferir 10 vezes se ele postou alguma coisa, e vai no Instagram, e vai no Facebook, começa a olhar as postagens de 2012, e você acorda, e você almoça, e você janta, e você dorme pensando no crush. Não é o Candy Crush não, o joguinho não, é uma apaixonite, aquela pessoa que você está afim. Isso é idolatria. Você começa a buscar essa pessoa, você começa a dar mais importância a essa pessoa do que a Deus. A gente também idolatra muitas vezes o emprego. Eu preciso desse emprego, eu preciso de um estágio, eu preciso arrumar isso. E a mesma coisa.
Você fica com o pensamento totalmente focado. Você, de segunda a sexta, está pensando no emprego, está pensando no problema, está pensando no estágio que você tem que arrumar. Aí chega no sábado à noite, você levanta a mão, escuta uma mensagem, mas sai da porta para fora. E segunda-feira? Segunda-feira não, porque é feriado, né? E quinta-feira? E quando voltar? Mesma coisa com a faculdade, a escola. Você está com uma dificuldade em uma matéria. E você começa a se preocupar com essa matéria, e só pensa nessa matéria, e só pensa na faculdade, e eu não vou conseguir formar, e isso e aquilo outro, e isso toma conta da sua vida, e você para de buscar a Deus para pensar na escola, para pensar nas matérias, para pensar na prova, para pensar na faculdade. A idolatria é isso. Ela rouba o seu coração. Você deixa de buscar a Deus para buscar um romance, para buscar uma renda, para buscar uma melhor nota. Você esquece que em Deus você pode todas as coisas. E começa a acreditar que essas coisas vai suprir as suas necessidades, essas coisas vai preencher o seu vazio. Você começa a ir atrás de amizades, de pessoas. Você tem um problema na sua casa, em vez de você dobrar o seu joelho no chão, você fala, eu preciso falar com fulano. Se eu não falar com fulano, eu não durmo hoje. Não. Se você não falar com Deus, você não pode dormir. Se você não conversar com o Espírito Santo, você não pode descansar. Não podemos idolatrar outras coisas. É interessante que na meditação da liderança dessa semana, nós falamos muito sobre isso, como a idolatria vem disfarçada. Às vezes você está achando que está adorando a Jeová, mas você fez uma imagem de um Deus na sua cabeça, que não é o Deus da Bíblia. Você fez a imagem de um Deus que é totalmente carrasco. Você tem um relacionamento de medo. A sua adoração, entre aspas, é um relacionamento de, se eu sair aqui da fora da caixinha, Deus vai matar os meus pais, vai cortar minhas pernas fora, e vai ter um acidente e tudo acabou. Esquece que o Deus que é justiça é também amor. Ou você desprende para o outro lado. Não, eu vou pecar à vontade, eu vou fazer tudo o que eu quero, porque Deus é amor e Deus me aceita como eu sou, e eu não preciso mudar nada, porque eu sou assim, eu sou desse jeito. Se Deus quiser me aceitar assim, beleza, se Ele não quiser me aceitar, também não preciso dele também, mais. Né? Tem gente que é assim, né? Eu sou assim, e se não me aceita, Deus tem que mudar, não é eu que tenho que mudar. Começa a achar que essas coisas vão suprir a necessidade. Isso vai também para o próximo ponto. A idolatria, ela divide o nosso coração. Nós ficamos 5 dias da semana, ficamos o tempo todo pensando no problema, pensando na situação. Aí nós vamos para o culto, vamos para as nossas reuniões, nós lemos a Bíblia. Aí acabou aquele momento, nosso coração vai para distante de Deus, e vai lá para o problema, vai para o crush, vai para a faculdade, vai para o emprego, vai para outras coisas, em vez de buscar a Deus. O próximo ponto é o orgulho. O orgulho é outra coisa que divide o nosso coração. 1 Samuel 13, então, a idolatria, ela divide o nosso coração. Jesus disse que nós não podemos servir a 2 senhores. Jesus também disse que um reino dividido não subsiste, um coração dividido está fadado à morte. A idolatria divide o nosso coração com Deus e outras coisas. Mas também o orgulho divide. 1 Samuel 8, vamos ler até 14.
Perdão, 13, 8 a 14. 1 Samuel 13, versículos 8 a 14. Diz assim: Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz, e ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micamás, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra Gigal, e eu não pedi ajuda ao Senhor, por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reino sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul estava no processo de ser coroado rei de Israel. Ele já foi, nesse momento aqui, consagrado a rei de Israel. Houve uma consagração, mas ele ainda não foi coroado de fato. E no meio dessa batalha, ele estava esperando Samuel chegar para oferecer um sacrifício ao Senhor, para depois ir para a batalha. E Samuel falou com ele: olha, você espera 7 dias, no 7º dia eu vou chegar, eu vou oferecer o sacrifício, depois o exército vai para a batalha. E Saul, impaciente, vendo que o povo estava dispersando, vendo que o povo não estava concentrado, ele oferece o sacrifício. E a palavra fala que, no exato momento que ele terminou, Samuel chega e diz: você é um tolo. Se você tivesse esperado, o seu reino duraria para sempre. Mas agora o Senhor rejeitou você. O que Saul faz? Saul, ao invés de falar: Samuel, pelo amor de Deus, tem perdão aqui, me perdoa, tenha piedade de mim. Samuel, eu estou errado. Samuel, peça ao Senhor para me perdoar. Samuel, fala para o Senhor não afastar de mim. Não, ele fala: o povo começou a dispersar, então eu me senti na obrigação de fazer o sacrifício. O orgulho de Saul foi a derrota de Saul. Samuel vai repreender e Saul se justifica. O orgulho dele não deixa ele admitir que ele estava errado. O orgulho dele faz com que ele se afaste de Deus e o coração dele fica dividido entre a voz de Deus e a voz do seu orgulho. Daí em diante, a vida de Saul é só derrocada, é só morro abaixo. Outras batalhas acontecem e Saul novamente, em vez de pedir perdão, em vez de se humilhar, em vez de reconhecer o seu erro, ele justifica e coloca a culpa no povo. Não, mas o povo que fez isso. Não, mas o povo, ele nunca assume a culpa pelos seus erros. O coração dele está dividido entre a voz de Deus e o orgulho dele. Chega no ponto em que, anos mais tarde, Davi já havia derrotado Golias, e Davi vai com Saul para uma guerra, e quando ele volta, os dois voltam, o povo começa a cantar. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E o orgulho de Saul é mais uma vez aumentado em seu coração, cresce em seu coração. E Saul começa a perseguir o seu próprio genro. Davi, ele era casado com a filha de Saul. Davi era um importante general, um importante comandante no exército de Saul. E a inveja dele, o orgulho dele, fala tão alto que ele passa o resto da vida dele perseguindo Davi, por causa do seu orgulho. Por causa do orgulho de Saul, Saul deixa de ser um grande rei
e vir uma grande catástrofe, uma grande desgraça para o povo de Israel. Não podemos ter o nosso coração dividido entre o nosso ego, entre o nosso orgulho e a vontade de Deus. Ou é a sua vontade, ou é a sua ideia, o seu sentimento, aquilo que você quer que rege a sua vida, ou é Deus. Se você coloca o seu ego no mesmo patamar, aquilo que você quer, aquilo que é melhor para você no seu ponto de vista, ao lado da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, seu coração está totalmente dividido. Não podemos dar ouvidos à nossa arrogância, à nossa prepotência, em detrimento à voz de Deus. Devemos ser servos humildes. Um coração dividido pelo orgulho é um coração que acaba igual Saul. Saul acabou consultando feiticeiras, sozinho, totalmente derrotado. Por quê? Porque o orgulho dividiu o coração dele. Mas Deus levantou Davi, que era segundo o coração do Senhor. Davi, quando ele se deparava com um erro, quando ele enxergava que errou, ele rasgava as vestes dele, ele se humilhava, pedia perdão ao Senhor e reconhecia o erro. Davi não deixou o orgulho dele, o poder que ele tinha, dividir o coração dele. Jesus é totalmente diferente disso. Jesus tinha todo o poder em suas mãos. Mas o que ele fez? Ele entregou o seu coração a Deus. Momentos antes de sua morte, Jesus clama: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Um coração totalmente entregue para Deus. Um coração dividido é a morte. Mas existe a diferença entre o coração dividido e o coração quebrado. Um coração quebrantado. Existe uma grande diferença. Deus rejeita um coração dividido. Mas em Salmo 51, 17 diz que o sacrifício que o Senhor se agrada é um coração e um espírito quebrantado. O seu coração, se o seu coração estiver dividido entre Deus e qualquer outra coisa, em qualquer outro ídolo, pelo seu orgulho, você vai morrer, você vai definhar, você vai para o inferno. Não tem outra palavra. Agora, se você se humilha e quebranta o seu coração, Deus não rejeita o seu coração. Deus não rejeita o seu coração. Eu não sei como anda o seu coração. Eu não sei se daqui para fora, o seu pensamento, a sua vida, a sua prioridade é outra, além do reino de Deus. Eu não sei se os problemas da sua casa, se as dificuldades que você passa, se as suas tentações, se os seus pecados estão dividindo o seu coração. Eu sei que existe um Deus todo-poderoso, que quando você se quebranta e você permite que Ele quebre o seu coração, Ele te dá um coração novo. Eu quero perguntar essa noite, existe alguém aqui que quer quebrantar o seu coração? Que quer fazer o seu coração em pedaços? Talvez seu coração está dividido entre dois hoje, entre o Senhor e outra coisa. Mas essa é a noite para você falar: Senhor, quebra tudo e faça de novo. Feche seus olhos, curva sua cabeça.
Quero pedir para apagar as luzes, fazendo favor. Deus prefere que você seja frio,